Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre liberdade financeira. Quando a gente vai fabricar um estacionamento, a gente tem que fazer algumas análises. Essas análises, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo. Aí você me pergunta, Wagner, que análises a gente tem que fazer? Bem, pra vocês terem uma ideia, aqui é uma região de muitas clínicas. E aí a gente consegue, através do fluxo dessas clínicas, ter um parâmetro mais ou menos de número de carros que entram, número de pessoas que vão nessas clínicas e aí o número de carros. Com isso a gente consegue prever quanto de faturamento que esse estacionamento pode fazer, quanto ele pode ter de fluxo diário. Eu vou dar um giro na câmera aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de carro que entra aqui. Isso é sem parar aqui, direto, o dia todo. Então, com essas análises que a gente faz antes de escolher o local definitivamente, a gente consegue ter uma previsão de quanto o estacionamento pode faturar. Com isso, a margem de erro fica muito pequena. Então a gente consegue analisar e saber qual que vai ser o fluxo desse estacionamento. Sem contar a liberdade geográfica também, porque a partir do momento que você consegue controlar isso através de um celular, através de uma equipe, através de câmeras, você passa de manhã, faz uma análise, vê como tá, consegue acompanhar o dia todo como ele está rodando, como ele está funcionando. E uma vez você detendo esse conhecimento para se fabricar outros estacionamentos, você pode escalar isso. Por que escalar? Bom, a partir do momento que você aprendeu a fazer essa análise e todos esses parâmetros de entender qual seria o fluxo do estacionamento antes de abrir com um terreno de 200, 300, 400, 500, 1000 metros, que região ele está localizado, em região de bares, de restaurantes, lanchonetes. Então, cada nicho de estacionamento, a gente tem um fluxo e uma periodicidade de fluxo. Quando eu falo isso, eu quero dizer que, por exemplo, na área médica, a gente não tem tanta sazonalidade, a gente tem fluxo o ano inteiro. Mesmo no final do ano, quando as pessoas saem de férias, por exemplo, muitas pessoas optam por fazer os exames sempre nessa época. Então, lógico, tem uma certa queda, mas é muito baixa se for relacionar com um estacionamento numa região escolar, por exemplo, onde para-se no meio do ano e para-se também ao final do ano também, quase 2 meses. E aí não tem como você cobrar mensalidade. Mas isso eu estou falando especificamente do nicho de hospitais e clínicas, tá? Mas tem vários outros nichos também. Então, voltando, a gente consegue prever esse fluxo. Então, a gente sabe que vai fazer um investimento e a partir do momento que esse investimento for feito e com várias ações para se levantar o fluxo desse estacionamento, com ações de promoção, ações de colocar outro segmento dentro, se for o caso, se você tiver bastante espaço, se vê que o fluxo é alto, no ramo de alimentação, por exemplo, um café onde tenha salgados, ou até um food truck também, você também pode colocar dentro do estacionamento. Então a gente consegue ir aumentando esse faturamento cada vez mais. Uma vez o faturamento alto, você consegue prever o retorno desse investimento. Então não é um investimento não seguro, entende? Você consegue ter uma prévia de quanto isso vai fazer antes. E uma vez você que aprendeu esse método, essa técnica, esse conhecimento de como fazer análise, de como treinar toda a sua equipe, você pode escalar. Por que eu digo escalar? Porque você pode viver de fabricar estacionamentos e revender. O estacionamento, após ele estar já num nível de cruzeiro, já está faturando, já deu o pico dele de faturamento, vamos supor que ele esteja estável em 10 mil reais líquido, faturamento líquido. Na região de São Paulo, por exemplo, que é onde eu estou, o estacionamento está com uma variação de 35 a 40 vezes o valor líquido. Então, se ele fatura 10 mil reais, ele vai valer uns 350 mil. Você fez um investimento de quanto para fazer esse estacionamento? 50, 80 mil reais? Depende, o terreno era seu, se não era seu, se você teve que fazer demolição nesse imóvel ou não teve que fazer demolição, se você optou por fazer logo no início asfalto e não pedra, se você optou por fazer um escritório de alvenaria e não um escritório de container, por exemplo, como esse daqui, onde o custo é menor. Então tem
algumas características que a gente pode, algumas opções que a gente pode ter para se gastar menos, investir menos no início, e depois, conforme o estacionamento vai faturando, a gente vai aumentando. E aí você tem, voltando um investimento no valor de, sei lá, 50 mil reais, dependendo da área, 80 mil reais, por exemplo, o valor de um carro. E faturando 10 mil reais, você pode vender isso por 350 mil reais. Você pode escalar isso aí, mas é fácil de vender? Não é difícil não, é bem fácil de vender. Porque muita gente busca esse rendimento mensal, e às vezes a pessoa está com esse valor parado, por qualquer outro motivo, trabalhou no CLT por 20 anos na vida, aposentou ou não, ou um segmento que você saiu e quer entrar em um novo segmento, ou até mesmo você que já tem outros negócios e não sabe onde investir. Então, o estacionamento é uma renda segura, porque o brasileiro adora carro, não vai deixar de ter carro, é como se fosse mais uma pessoa na família, né? Mais um integrante na família, não uma pessoa, mais um integrante na família. E ele cuida com todo carinho. E a gente que está trabalhando com isso há muito tempo, eu sou suspeito a falar, porque eu sempre adorei carro, desde que me conheço por gente, então eu sempre fui ligado a carro de uma maneira direta ou indireta. Sempre gostei de carros antigos também, que é uma particularidade minha que eu estou passando para você desde pequeno, desde sempre. Então, assim, é um ramo que você pode investir de olhos fechados, que você não vai ter problema de fluxo. Uma vez, veja bem, uma vez feito uma boa análise no local, onde você consiga conversar com um pessoal que tem em volta, a parte comercial, fazer parcerias, fazer divulgações, fazer promoções. Então, eu queria estar passando isso para vocês. Isso na parte financeira, fora a parte de liberdade geográfica que a gente tem. Tá passando um avião aqui, assim. Fora a parte de liberdade geográfica. Por que eu digo liberdade geográfica? Porque a gente consegue controlar esse estacionamento, fazendo um treinamento bem legal na equipe, tudo, a gente consegue estar administrando isso e sem ter que estar no estacionamento o dia todo. Então eu tenho muitos amigos que acabaram virando amigos no decorrer da negociação, que eles já tinham um segmento e depois optaram por um outro segmento. E aí montaram um estacionamento, foram montando outro, e aí saíram do segmento que estavam e acabaram migrando para o segmento de estacionamento em definitivo. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês aí com relação ao segmento de fabricar estacionamentos. Você pode escalar isso, fazer uma rede para você. Se quiser vender, pode vender. Se não quiser vender, pode ficar uma série deles e ter uma tranquilidade mais segura aí, tanto de tempo quanto financeiro. Tá joia? É isso que eu queria passar no vídeo de hoje para você. Até o próximo vídeo.